Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e é um grande privilégio ter você nessa manhã junto comigo, nessa manhã do dia 24 de junho, sexta-feira. Começou o final de semana e sempre, como todos os dias, nós começamos com oração e meditação na palavra de Deus. Amém? Como você deve ter visto, já logo aqui embaixo tem aqui o título da nossa mensagem hoje, que é A Verdade os Libertará. Irmãos, o que é a verdade? Por muito tempo, a palavra a verdade, traduzindo, sendo questionada no mundo espiritual, na área religiosa, foi muito questionado o que era realmente verdade, se a verdade era absoluta, se a verdade era relativa. O que muitos filósofos e teólogos discutiram e estudaram muito sobre isso. Mas eu quero poder estudar com você e meditar nessa palavra hoje e tirar de vez toda e qualquer forma ou formatação religiosa da sua cabeça e colocar na sua cabecinha aí para que você possa pensar que realmente a Bíblia nos fornece essa verdade e nos fala se ela é relativa ou ela é absoluta. Amém? Então eu quero poder estar orando com você e primeiramente meditando na palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 8, verso 31 a 36. E depois, logo depois da mensagem, nós vamos estar orando pelo seu dia. Amém, queridos? Antes de iniciar essa mensagem, eu quero que você possa estar se inscrevendo no canal. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like apoiando o nosso canal e também pode estar deixando o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando por você. Amém, queridos? Vamos lá. João 8, capítulo 8, verso 31 a 36, diz assim, ó. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Queridos, essa palavra a gente tem que meditar ela com bastante calma para que vocês possam entender. Primeiramente, a verdade, ela é sim, para nós cristãos, absolutas. Por que para os cristãos ela é absoluta? Porque aqui no verso 31, ela começa dizendo que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, para aqueles que creem, a verdade da palavra de Deus, da palavra de Jesus, ela é absoluta, ou seja, ela é verdadeira. Então, se essa palavra que Jesus ele deu a essas pessoas, no caso na história aqui, de João 8:31, e para nós que somos cristãos, nós cremos realmente em tudo isso que foi nos dito, tudo isso que é nos mostrado pela palavra de Deus, com certeza essa é a verdade. E por que ela é a verdade? Ela é a verdade porque nós cremos. Toda verdade ela tem que ser baseada numa crença. E nós cristãos, se nós acreditamos em tudo aquilo que Deus inspirou homens de Deus a escreverem a palavra de Deus, que escreveu toda a Bíblia, né? Escreveu toda a Bíblia como essa aqui. Se você crê, realmente você crê na verdade. E por que a verdade, irmãos? Sempre vai ser ensinada a verdade porque existe uma mentira. Sempre vai ser ensinado uma verdade porque existe alguém que cria novas crenças que não são verdadeiras. Isso é óbvio. E eu não estou falando de placas de igrejas, denominações. Eu estou falando de doutrinas que são criadas que não estão na Bíblia. Ok? Então, a Jesus ele é muito claro que se nós, vamos colocar para os nossos dias, se nós permanecermos firmes na palavra de Jesus,
verdadeiramente nós vamos demonstrar que somos discípulos dele. Sendo assim, nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. E ela nos liberta do quê? Ela nos liberta da escravidão do pecado. É para isso que Jesus veio ao mundo. É para isso que Jesus ele veio, para nos redimir, né? Para pagar pelos nossos pecados, para nos resgatar pelos pecados todos que nós cometemos, que nós iremos cometer, de todos aqueles que ainda vão nascer, que vão pecar. Jesus morreu por todos esses, até que vão nascer ainda. Jesus ele pagou um alto preço com o teu sangue por toda a humanidade daquele tempo, pelo nosso tempo de hoje e dos que ainda irão estar vindo. Foi um preço muito claro. Mas, como eu disse, a verdade ela é absoluta somente para os que creem. Mas a gente está vivendo um tempo onde o cristianismo, os evangélicos, ou os verdadeiros vulgos cristãos, vamos dizer assim, colocar um aspas, eles também têm a crença relativa. Ou seja, o que é a crença relativa? Eles acreditam só naquilo que lhe convém. Ok? Mas, vamos deixar claro, para que nós venhamos ser libertos, como a palavra realmente nos traz, trazendo a liberdade, nos libertando de todo mal, de toda a escravidão, quebrando as correntes, nos tirando das cadeias, das prisões. O que é que nós temos que fazer? Crer na palavra de Deus, ou seja, crer em Jesus e crer firmemente na palavra dele. Ou seja, quando ele fala crer firmemente, permanecer e crer firmemente, não é num lado relativo ou parcial, mas absoluto e total. Ou seja, a Bíblia, quando eu me torno cristão, eu tenho que crer, pelo menos, né? Essa seria a lógica de crer totalmente na palavra de Deus. E isso me faz verdadeiramente discípulo de Jesus. E faz com que eu conheça a verdade e a verdade nos liberte. Agora, interessante que esses judeus, eles questionaram Jesus, falando, olha, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como que o senhor pode dizer que nós podemos ser livres de algo? Então Jesus ele já deixa bem claro, né, que todo aquele que vive pecando é escravo. Ou seja, todo ser humano, ele nasce escravo. Mas conhecendo a verdade, conhecendo e se firmando na palavra, isso é uma condicional, tá, irmãos? É uma condicional, é um princípio. Que se eu crer, se eu andar firmemente, verdadeiramente eu demonstrarei que eu sou discípulo de Jesus, e eu vou conhecer a verdade me libertará. É um total e não parcial, ok? Então, Jesus ele fala que o ser humano ele é escravo, mas ele veio para quê? Para nos tirar da escravidão do pecado e nos reconciliar com Deus, aonde nós podemos ser chamados de filhos e podemos chamar Deus de Pai. E olha que interessante, que o verso 35 diz muito claramente que o escravo, ele não tem lugar na família. Ou seja, se Jesus ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ser redimidos e reconciliados com Deus, né, através da morte de Jesus, a morte, sangue de Jesus, né, no caso, e nós somos reconciliados com Deus. Quando nós somos reconciliados e nós aceitamos, cremos e permanecemos nessa palavra, nós fazemos parte dessa família de Deus. Mas quando eu coloco essa verdade como relativa, ou seja, eu só acredito naquilo que me convém, eu me torno escravo e não me torno parte da família, ou seja, eu não permaneço nessa família. Daí vem um verso 36 que fecha com chave de ouro, o verso 36 que diz: portanto, finalizando a linha de raciocínio, se o Filho, Jesus Cristo, os libertar, vocês de fato serão livres. Tá? Então toda a verdade para os cristãos ela é absoluta, mas nós temos que também entender que existe hoje
falsas doutrinas que acreditam relativas ou parcialmente na palavra de Deus. Mas os verdadeiros cristãos creem absoluta e totalmente na palavra de Deus. Por isso, creia absolutamente que Jesus Cristo, a palavra de Deus, permaneça nessa palavra, permaneça firme nessa palavra, porque é isso que a Bíblia nos diz. Você vai demonstrar que você é verdadeiramente discípulo de Jesus, você conhecerá a verdade e você será liberto. Essa é a chave do sucesso para que você possa andar com Jesus. Amém, queridos? E também andar na família de Deus. De Jesus ele veio para realmente formar uma família, né? Jesus ele falou de família, de paternidade, pai e filhos. E isso é o que nos faz, o que fez conosco quando Jesus morreu na cruz. Ele reconciliou a mim e você com Deus Pai. Amém, queridos? Vamos estar orando? Querido Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã, Pai, do dia 24 de junho, eu quero colocar diante do Senhor cada irmão e irmã, a qual por muitas vezes se questionou a verdade. Se a palavra, tudo que está na Bíblia é verdade, se tudo ela é absoluto ou ela é relativa. Meu Pai, hoje nós temos a certeza que os verdadeiros cristãos que andam contigo, que creem firmemente no Senhor e que permanecem na Tua palavra, creem no Senhor de uma maneira absoluta e total e que fazemos parte da Tua família, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que essa verdade, a qual nós temos permanecido, Pai, diante do Senhor, venha trazer libertação nessa manhã. Venha trazer a libertação de todo pecado, Pai. Que venha trazer a libertação de todo mal, de toda doença, de toda opressão, de tudo aquilo que tem aprisionado, que tem trazido, que tem feito cativo, meu Pai, os teus filhos. Que essa verdade, meu Pai, a qual o Senhor nos fala na tua palavra, realmente venha fazer, primeiro, na nossa mente, e que nós possamos crer com o nosso coração que a palavra é absoluta, que a verdade do Senhor é absoluta, porque conheceremos a verdade e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho, Jesus Cristo, teu Filho, Pai, nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Mas nós só seremos verdadeiramente livres, Pai. Eu tenho certeza disso. Porque entendendo a palavra, nós só seremos verdadeiramente livres se nós permanecermos firmes na tua palavra, absolutamente e totalmente na tua palavra, Pai. Então, nos ajuda nesse dia, Pai. Nos traz libertação na vida desse irmão e dessa irmã. Que aonde eles estiverem, meu Pai, e sido aprisionados, venham ser libertos. Que toda dor, toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que tem aprisionado, tudo aquilo que se tornou consequência do pecado, comece a cair por terra agora, em nome de Jesus. E que esse irmão e essa irmã venha a ser liberto. Que hoje, nessa manhã, Pai, eles possam ser grandemente abençoados pelo Senhor, que o Senhor possa os conduzir, guardar, proteger eles na entrada e na saída, e protege a casa, a vida, a família e os filhos deles, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por você estar comigo nessa manhã. Muito obrigado por você ter orado e meditado nessa palavra comigo. Que Deus lhe abençoe grandemente e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.